Olá, eu sou a professora Maria Derusa, da Faculdade de Nutrição da UFG, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre algumas anemias, né? Então, por que a gente começa falando sobre anemia? Principalmente porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, a anemia é hoje um problema de saúde pública mundial e é a segunda causa de incapacidade de indivíduos, ou seja, a gente perde muitos indivíduos em razão de anemia, perde capacidade de trabalho e também é uma das principais causas de morte evitável no mundo. E hoje ainda, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos mais da metade das crianças pré-escolares e mulheres grávidas em países emergentes, como é o caso do Brasil, que apresentam anemia. E ainda em países desenvolvidos, esse também consiste em um problema de saúde pública, sendo que as estimativas são de que 30% a 40% dos indivíduos do principal grupo de risco, né, que são as crianças e as mulheres grávidas, apresentam também anemias. E é importante a gente estudar e entender um pouco mais as anemias no contexto de saúde pública, porque a anemia é uma das principais causas de morte evitável, principalmente em crianças menores de 5 anos, né, em idade pré-escolar, e também em mulheres grávidas, em gestantes. Bom, a anemia, nós temos algumas definições para anemia, e ela se caracteriza, então, por uma redução ou das hemácias, né, que são as células vermelhas do nosso sangue, ou da proteína contida nas hemácias, que é a hemoglobina. E essa redução, tanto de hemácias quanto da hemoglobina, levam também a uma redução do oxigênio. Por quê? A hemoglobina, né, a proteína contida, então, dentro das nossas hemácias, né, apresenta sua forma globular. Ela tem uma estrutura chamada anel porfirínico e nesse anel porfirínico encontra-se um átomo de ferro. E esse ferro é que é o responsável pela ligação do oxigênio, né? Então nós temos o oxigênio ligado aqui ao átomo de ferro e essa então é a principal forma de distribuição do oxigênio dos pulmões para os tecidos. E também é a principal forma de retorno do gás carbônico dos tecidos para o pulmão, para que ocorram então as trocas gasosas. E o oxigênio é um elemento essencial para a produção de energia no nosso corpo. Então as nossas mitocôndrias precisam desse oxigênio para que seja então produzida energia na forma de ATP. Se eu tenho redução da distribuição desse oxigênio para todo o meu organismo, eu posso ter os sintomas aí que são característicos de todos os tipos de anemia, que incluem um cansaço excessivo, né? As pessoas podem apresentar fraqueza porque eu não tenho oxigênio chegando até os meus músculos para que eu possa produzir energia suficiente para sustentar o meu organismo. Ocorre também palidez na pele pálida, e não só a pele, mas também nós podemos utilizar a observação das conjuntivas, né? A maneira mais comum de se observar os sintomas de pacientes com anemia é observar as mucosas, observar a coloração, principalmente da conjuntiva ocular, onde a gente tem uma perda de coloração, ela parece mais pálida. Nós podemos ter alteração dos batimentos cardíacos, né? Batimentos cardíacos irregulares. É comum também falta de ar, dores no peito, tonturas, né? Tudo isso é ocasionado por falta de oxigênio. Nós temos uma redução da pressão sanguínea, que pode levar também a uma redução da temperatura das extremidades corporais, principalmente nos pés e nas mãos, e dores de cabeça também são sintomas comuns à anemia. Em crianças, né, um dos principais grupos de risco para anemia
É comum também encontrarmos apatia, as crianças não têm ânimo para brincar, para sair de casa, para fazer as suas atividades do dia a dia, as crianças ficam muito apáticas, elas também apresentam dificuldade de aprendizado, falta de apetite também é uma condição comum da anemia, algumas alterações no crescimento e também por conta de alterações aí nas nossas células sanguíneas, as crianças apresentam uma maior propensão a diversos tipos de infecções, né? Ocasionadas principalmente aí pela redução do fluxo sanguíneo e principalmente do oxigênio. Então a gente tem uma disfunção de todo o nosso organismo ocasionada aí justamente pela redução do aporte de oxigênio aos tecidos e culminando então em uma dificuldade na produção de todas as funções fisiológicas normais do organismo. E isso, por essa razão, então, as anemias levam a uma redução da capacidade funcional dos indivíduos. Em crianças, a gente ainda pode ter um problema muito importante que é o déficit de crescimento dessas crianças. Então, por falta de quantidades adequadas de oxigênio, a formação dos tecidos é prejudicada e, consequentemente, o crescimento desses indivíduos também. Nós temos diferentes tipos de anemia, né? Apesar de todas elas acabarem resultando em uma redução do aporte de oxigênio para os tecidos, elas têm causas e características diferentes. Então, nós temos grupos diferentes de anemias e é importante nós sabermos identificar esses diferentes grupos, porque o tratamento também é diferenciado para cada tipo de anemia. Então, nós temos as anemias que são consideradas por causas nutricionais, né, de carências nutricionais, que são a anemia ferropriva, a anemia megaloblástica, ferropriva por deficiência de ferro, né, como o próprio nome já diz, e a anemia megaloblástica, que pode ser ocasionada tanto por deficiência de ácido fólico quanto por deficiência de vitamina B12. Já a anemia por deficiência de cobre tem uma característica interessante porque a mobilização dos estoques de ferro do nosso organismo dependem de uma proteína que é dependente aí de cobre para sua formação, a ceruloplasmina. E aí o que acontece? Quando a gente tem deficiência de cobre, por inúmeras questões, a gente pode ter uma dificuldade da mobilização desses estoques de ferro do organismo para o plasma, que é a partir do plasma que as nossas hemácias, a hemoglobina contida nas hemácias, vai então incorporar o ferro no seu anel porfirínico e ele vai fazer então a sua função de transporte de oxigênio. Temos algumas anemias que estão relacionadas às alterações genéticas, como é o caso da anemia falciforme ou das talassemias, e elas também requerem tratamentos especiais e diferenciados. Entretanto, hoje, em razão do nosso tempo, eu vou focar principalmente na anemia ferropriva e na anemia megaloblástica, que tem características de serem anemias ocasionadas por deficiências nutricionais. Bom, as anemias nutricionais ocorrem, então, devido à carência nutricional. E essa carência nutricional de nutrientes pode ocorrer por diferentes fatores. Então, pode ocorrer, por exemplo, pela questão da ingestão inadequada de nutrientes. Essa ingestão inadequada pode ser decorrente de crenças religiosas, por exemplo. Nós temos também hoje uma crescente aí do número de pessoas adeptas ao vegetarianismo, por exemplo, onde eles não consomem fontes animais, que são as melhores fontes de ferro, por exemplo, né, do ferro hemínico, que é o mais biodisponível. Então, essa ingestão inadequada pode ser uma das causas das carências nutricionais que levam à anemia. Podemos ter alteração na absorção desses nutrientes, que pode ocorrer aí por diferentes fatores, por exemplo,
com relação a pacientes que fazem uma cirurgia bariátrica, né, cirurgia de redução do estômago, ou ainda aqueles pacientes que apresentam diarreias frequentes. Isso acelera o trânsito intestinal e pode levar a uma redução aí da absorção desses nutrientes. Podemos ter o caso da utilização inadequada, né, desses nutrientes. Então, no exemplo que eu dei, por anemia por deficiência de cobre, eu tenho o ferro, tem ingestão adequada do ferro, tem absorção adequada, mas a utilização dele é prejudicada em razão da deficiência aí de uma proteína essencial para a mobilização desse ferro, para sua utilização adequada. Posso ainda ter carências nutricionais em razão de perda ou excreção de sangue. Isso pode ocorrer por alterações da menstruação, por exemplo, em mulheres em idade fértil que têm um fluxo menstrual muito alto. Podem ocorrer hemorragias que podem ser facilmente detectadas, como sangue nas fezes, por exemplo, ou algumas hemorragias dificilmente detectáveis, ou no caso de traumas também, onde eu tenho uma perda perda do volume sanguíneo muito alta. E posso ter ainda carências nutricionais em caso de necessidades aumentadas. E isso aqui nos remete principalmente aos nossos os dois grupos de risco, né, para o desenvolvimento de anemia, que são as gestantes, que precisam de um aporte nutricional muito maior para a formação do novo ser, e também para crianças que têm o seu metabolismo acelerado em razão do seu próprio crescimento. Então, esses grupos são os principais grupos que estão sujeitos ao desenvolvimento da anemia, e é justamente em quem nós temos que focar mais atenção para identificar, fazer o diagnóstico dessa anemia e fazer o tratamento adequado, né? Bom, focando especificamente agora na anemia ferro-priva, é importante a gente comentar que a deficiência de ferro, ela se manifesta, ela ocorre aí em muitos indivíduos, mas nem em todos os casos a gente vai ter a manifestação da anemia propriamente dita. Então, a anemia vai ocorrer apenas em 30% dos casos que apresentam deficiência de ferro. Isso pode ocorrer principalmente porque nós temos um mecanismo adaptativo muito importante. Então, o ferro do nosso organismo, ele é reciclado. Então, a meia-vida das hemácias, as células que contêm aí a principal quantidade de ferro do nosso organismo, é de 120 dias. E essas hemácias, elas são destruídas após 120 dias, mas o ferro contido nelas é reciclado. Então, a gente dificilmente terá um caso de anemia por deficiência de ferro em adultos saudáveis, sem que ocorra um evento. Por isso, a gente tem os principais casos de anemia em crianças que precisam têm a demanda aumentada e em gestantes. Em adultos que não estão nessas situações, é muito raro a gente ter a anemia por deficiência de ferro. Mas o ferro, além de ser um componente essencial da hemoglobina, ele também é um componente fundamental da mioglobina. A mioglobina é responsável pelo transporte de oxigênio nos músculos. A hemoglobina é responsável pelo transporte do oxigênio aí no sangue. Nós temos então a estrutura, né, da mioglobina muito semelhante à estrutura da hemoglobina, e essa conformação tanto da mioglobina quanto da hemoglobina vai conferir um local específico de ligação para o ferro. Então, esse grupo M, né, formado pelo anel porfirínico, é justamente, o anel porfirínico, a porfirina, é justamente onde o átomo de ferro vai se ligar para possibilitar, então, a ligação do oxigênio, e isso ocorre tanto na hemoglobina quanto na mioglobina.
Os principais sintomas da anemia ferropriva, então, podem ser identificados nos olhos. Os olhos vão apresentar-se amarelados, e a gente também vai ter a palidez da conjuntiva. No sistema nervoso central, se manifesta como fadiga, cansaço, tontura e pode ocorrer até desmaios em casos de anemia ferropriva mais severa. A pele vai apresentar alterações na sua coloração e também na temperatura, né? A gente tem uma temperatura mais baixa, em razão principalmente da redução da pressão arterial, então nós temos modificações nos vasos sanguíneos. O coração tentando suprir essa falta de oxigênio acaba tendo alterações do seu batimento, a gente pode ter palpitação, frequência cardíaca acelerada e até isso pode resultar em dores no peito, né? Em casos mais graves, falta de ar, o indivíduo pode apresentar dificuldades de respirar, fraqueza muscular, né? Então a gente vai ter uma dificuldade de produção de energia, porque a gente vai ter a falta do oxigênio e isso vai então resultar nessa fraqueza muscular e teremos também algumas alterações na coloração das fezes. Bom dia, Cláudio. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu também posso responder aqui pelo bate-papo, tá bom? Bom, então a gente tem esses sintomas que são característicos aí da anemia ferropriva e alguns sintomas que não são tão característicos, mas a gente pode ter a presença, por exemplo, da perversão do apetite ou a conhecida pica, né, que é o desejo por comer coisas que não são alimentos, terra, areia, por exemplo. Então, a anemia pode levar então a essa vontade de comer coisas que não são alimentos para nós. As principais causas, então, da anemia ferropriva entram na carência nutricional. Aqui, principalmente, né, nos casos que a gente falou das crianças e das gestantes, então no caso da gravidez, então esse é o principal grupo de risco, a gente tem que prestar mais atenção aí nesses indivíduos. No caso de hemorragias, né, nas vias gastrointestinais, que podem ser identificadas aí pela presença de sangue nas fezes, que pode ser visível ou também pode ser sangue oculto nas fezes, aí a gente precisa de um exame para detectar esse sangue. A redução da absorção de ferro pela mucosa intestinal por N razões, pode ter até mesmo uma competição de alguns elementos aí por essa absorção. Cirurgias que retiram o estômago, o intestino, né, o caso das cirurgias bariátricas. A questão das parasitoses, né, ou verminoses, alguns vermes podem se alimentar de sangue também, e isso é importante principalmente em crianças e em regiões de baixa renda, com baixo saneamento básico, então é importante prestar atenção nesses grupos aí, principalmente nas crianças, né, que é mais difícil de controlar, então as parasitoses também estão relacionadas com a anemia. No caso de diarreias frequentes, né, algumas doenças intestinais, principalmente a doença celíaca ou as doenças inflamatórias intestinais que levam a diarreias frequentes, então aqui é importante a gente prestar atenção também em idosos, porque idosos podem apresentar aí alterações gastrointestinais que levam a diarreias frequentes e podem apresentar também a anemia. Alterações no fluxo menstrual, né? E também prestar atenção em casos de atletas que têm um treinamento muito intenso, que aí eles precisam de maior aporte e pode ter a presença de anemia nesses indivíduos. Bom, então é importante a gente fazer o diagnóstico dessa anemia, como é uma das principais causas de morte evitável, né, principalmente na população de baixa renda, em indivíduos atendidos, principalmente pelo Programa da Saúde da Família. Se a gente pode reverter essa doença, é muito importante a gente fazer o seu diagnóstico correto. No caso da anemia ferropriva, a gente tem um exame relativamente simples, né,
que é o hemograma. O hemograma vai avaliar todos os elementos do sangue. Então, ele avalia aí as plaquetas, né, os elementos responsáveis pela nossa... Aqui as plaquetas relacionadas aí principalmente à coagulação sanguínea, as células brancas, né, então olhar o leucograma. E o que interessa para nós, para identificar se o paciente apresenta anemia, é o eritrograma, ou seja, a parte do hemograma que vai avaliar justamente as células vermelhas, né, do sangue. Então, a gente avalia os eritrócitos, né, a quantidade de hemoglobina presente nesses eritrócitos, a quantidade de eritrócitos no sangue e também a morfologia, né, qual é a característica dessas células sanguíneas, se elas estão no seu formato e tamanho adequado. No eritrograma, então, a gente avalia os eritrócitos, que é o número de células, pelo volume de sangue analisado. Nós avaliamos também a hemoglobina, né, a quantidade de proteína. A hemoglobina é a proteína que carrega, né, o ferro e o oxigênio, por consequência. E o hematócrito, que representa o percentual de eritrócitos com relação ao volume de sangue analisado. Entretanto, a gente precisa também olhar para outros fatores que são descritos aí no nosso eritrograma, que são os índices hematimétricos. O que é isso? Então, é o volume corpuscular das hemácias ou volume globular das hemácias, que eles estão relacionados aí com o tamanho das hemácias. Então, a gente precisa saber se elas estão no tamanho adequado. Essa avaliação pode apresentar-se na descrição do exame como micro, normo ou macrocística, né? Micro são hemácias pequenas que são características aí da deficiência de ferro, e as macro são as hemácias, a presença de hemácias maiores, que aí já é uma característica de carência de ácido fólico. Então, pode ser utilizado esse parâmetro bioquímico como um diagnóstico diferencial de que tipo de anemia a gente está trabalhando. E eu posso também ter a concentração média de hemoglobina, né, que contém as hemácias. Ela pode ser hipo, normo ou hipercrômica. E aqui eu tenho também hipo, a presença de anemia, provavelmente. Hipercrômica eu posso ter pensar aí em uma hemocromatose, um excesso de ferro no sangue. E eu posso também ter o grau de anisocitose, que é a diferença de tamanhos entre as células do sangue. Então, eu preciso que o meu sangue tenha o tamanho semelhante das células. Se elas têm tamanhos diferentes, isso também é um indicativo de que o paciente está apresentando anemia. Aqui é só um exemplo de um eritrograma aqui com os valores de referência, então a gente não precisa se preocupar em decorar valores de referência, até porque esses valores de referência, eles variam, né, aqui nessa coluna, eles variam de laboratório para laboratório, então sempre a gente vai ter esses valores de referência aqui para comparar com os valores dos pacientes que estão nessa coluna aqui. Então, aqui no nosso exemplo, o número de hemácias em milhões, aqui no paciente está 5,5, aqui o valor de referência 4,5 a 6 milhões por milímetro cúbico, ou seja, ele está dentro dos parâmetros, dos valores de referência, então não está apresentando nenhuma alteração no seu hemograma, então a gente pode descartar a possibilidade aí da presença da anemia ferropriva. A gente também pode ter uma alteração nesse volume globular médio em pacientes alcoolistas crônicos. Então, não necessariamente é indicativo de anemia, né? A gente pode ter uma macrocitose na ausência de anemia em pacientes nessas condições. Então, a gente precisa juntar várias informações do paciente, fazer uma boa anamnese, conhecer o paciente para aliar esse conhecimento ao exame bioquímico para que a gente consiga fechar um diagnóstico adequado desse paciente. Outro exame que a gente pode solicitar
inclusive na rede pública, né, é a concentração de ferro sérico, que ele pode ser um indicador de diagnóstico diferencial em anemias, para a gente identificar se existe aí uma redução de ferro plasmático. Temos também os valores de referência aqui, mas o que é mais interessante para nós, no caso de exames bioquímicos, é a avaliação da ferritina, né? Então, a ferritina, ela é a forma de estoque de ferro no organismo. Então, ela reflete a deficiência de ferro mesmo antes do surgimento de uma anemia ser detectada pelo exame, pelo eritrograma. Por quê? Quando ocorre deficiência de ferro, a gente tem uma mobilização dos estoques, né, que estão na forma de ferritina, para que seja, então, mantida a síntese normal da hemoglobina. Entretanto, se eu tenho uma deficiência nutricional ou um evento daqueles que eu falei anteriormente que levam a uma deficiência de ferro, eu vou ter uma depleção desses estoques de ferritina. Então, esse exame vai refletir uma deficiência de ferro aí nos 2 meses anteriores. Então, isso é importante porque ele é um exame mais sensível para deficiência de ferro de longo prazo, né? Diminui antes do surgimento dos sintomas de anemia. Então, resumindo a questão da anemia ferropriva em 3 estágios, né, de uma maneira mais simplificada, essa deficiência de ferro vai se processar no organismo da seguinte forma. Primeiro, eu vou ter uma diminuição da ferritina, né, que é a forma de estoque, na tentativa de manter a síntese adequada da hemoglobina e do transporte de oxigênio da forma adequada. Depois, eu vou ter uma diminuição da concentração de ferro sérico. Então, nesse momento, eu já tenho uma preocupação maior. E depois eu tenho a restrição da síntese de hemoglobina, que é justamente a anemia ferropriva propriamente dita. Eu tenho a instalação de um quadro de anemia quando eu chego nessa restrição da síntese de hemoglobina, culminando aí em dificuldade no transporte de oxigênio. Bom, e qual é o cuidado nutricional? Primeiro, a gente, uma vez diagnosticado, identificando que o paciente apresenta anemia ferropriva, a gente tem que identificar qual é a causa primária dessa anemia. Será que esse paciente está com alguma hemorragia não identificada? Será que ele está passando aí por uma infecção aí por vermes, por exemplo? Então, não adianta a gente tentar remediar, a gente precisa encontrar qual é a causa dessa anemia inicialmente para que o tratamento seja adequado e efetivo. Então, na questão da avaliação nutricional, para a gente identificar se existe carência nutricional desse nutriente, nós temos algumas ferramentas. Então, é importante fazer um questionário de frequência alimentar ou um recordatório de 24 horas. O questionário de frequência vai me falar dos hábitos anteriores desse paciente. Será que ele apresentou essa carência nutricional porque seus hábitos estão inadequados? Já o recordatório de 24 horas e o registro alimentar vão refletir os hábitos atuais desse paciente. Então, pode ser que ele tenha modificado os seus hábitos agora, a gente não consiga identificar o porquê dessa anemia. Por isso que é importante, então, um questionário de frequência alimentar. Uma vez identificado, a gente pode fazer o tratamento adequado. Eu chamo a atenção aqui principalmente para crianças de 1 a 4 anos e aquelas que são de parto prematuro, que apresentaram baixo peso ao nascer, baixo nível socioeconômico, que reflete também numa alimentação inadequada, né? Principalmente com baixa ingestão de carnes ou uma introdução alimentar inadequada, né, a partir dos 6 meses de idade. Ainda uma ingestão precoce de leite de vaca ou de alimentos sólidos, isso pode levar a alterações no trato gastrointestinal, que ainda não está completamente formado. O excesso também de leite de vaca para essas crianças, porque se ela consome excesso de leite, e
faz a troca, né, de alimentos ou refeições pelo leite, isso pode interferir aí no seu consumo de ferro da maneira adequada. E o aleitamento materno é exclusivo a partir dos 6 meses, porque a partir dos 6 meses as crianças já precisam de outros nutrientes. Até 6 meses o leite materno supre todas as necessidades, mas a partir dos 6 anos é importante iniciar a introdução de alimentos sólidos da maneira adequada para esses bebês. As necessidades diárias de ferro variam aí entre os estágios da vida, né, a idade, e também para meninos e meninas, principalmente meninas, né, após a menarca, ou seja, após a primeira menstruação, a gente tem uma necessidade aumentada de ferro para compensar as perdas menstruais, e também no caso aí da gravidez, a gente tem também na gestação, a gente tem um aumento considerável da necessidade de ferro para as nossas gestantes, né? Em miligramas por dia, a gente tem aí 27 miligramas por dia como necessidade. Então, geralmente na gestação é necessário se fazer uma suplementação do ferro, e essa suplementação tem que ser decidida aí com o médico em conjunto com o nutricionista. Com relação às fontes alimentares de ferro, é importante destacar as fontes de ferro que a gente chama ferro M, porque é um ferro mais biodisponível, ele é mais absorvido pelo organismo, e é aquele ferro que está justamente na hemoglobina e na mioglobina das carnes, né? Então, as fontes animais apresentam uma melhor biodisponibilidade de ferro, justamente porque esse ferro está na forma orgânica, né? Então, ele fica ali naquele anel porfirínico, o ferro M, o ferroso, e é o mais biodisponível para o nosso organismo. Entretanto, vários alimentos, hortaliças verdes escuras, né, folhosos, apresentam também uma boa quantidade de ferro. Entretanto, esse ferro está na sua forma inorgânica, é o ferro chamado não M. Então, esse ferro é menos biodisponível, ou seja, a gente aproveita menos desse ferro, absorve menos desse ferro. E ainda a gente encontra nesses alimentos o ferro na sua forma férrica, né? Mais 3, que precisa ser convertido na forma ferrosa para ser absorvido. E quem auxilia nessa conversão aí é justamente a vitamina C. Então, alimentos fontes de vitamina C são importantes de serem consumidos com alimentos fonte de ferro vegetal, né? Então, a nossa feijoada aí tem uma questão nutricional para ser acompanhada da laranja no final, que é justamente para auxiliar aí, aumentar a biodisponibilidade desse ferro não M na nossa alimentação. Então, a biodisponibilidade, ou seja, quanto do ferro a gente aproveita naqueles alimentos que apresentam a forma M, né, é cerca de 50% esse ferro M nas carnes. Então, a gente tem uma absorção que gira em torno de 15% a 35% desse ferro. Já nas fontes de origem vegetal, como os feijões, as hortaliças verdes escuras, a gente tem então o ferro não M e a combinação aí com uma fonte de vitamina C, pode ser o limão, a laranja, as frutas cítricas, né, a macerola, por exemplo, auxiliam aí nessa conversão do ferro férrico em ferro ferroso, que pode aumentar a sua biodisponibilidade. O leite materno é bem importante, né, reforçando a questão do aleitamento materno até os 6 meses, né, exclusivo até os 6 meses e complementar até os 2 anos de idade da criança. É bem importante porque a biodisponibilidade do ferro do leite materno é muito alta, cerca de 50%. Então, os bebês até 6 meses de idade conseguem aí ter um bom aporte de ferro, desde que a mãe também tenha o seu estado nutricional relativo ao ferro adequado, né? Então, a gente vai ter uma boa biodisponibilidade de ferro no leite materno. Entretanto, o leite de vaca tem uma menor biodisponibilidade
né, do ferro. E se a gente tem um excesso do consumo de leite associado a um baixo consumo de carnes, eu posso ter a instalação da anemia nessas crianças. E hoje em dia a gente tem vários alimentos fortificados no mercado, então a maioria das fórmulas, né, infantis dos leites em pó já apresentam fortificação, principalmente de ferro, mas também de outras vitaminas, para tentar minimizar a questão das carências. E nós temos aí no Brasil também as farinhas, né, a fortificação obrigatória das farinhas, tanto com ferro como com ácido fólico, que isso também colabora para a redução da incidência de anemia em grupos de risco e na população de maneira geral. Pode ser necessário, principalmente no caso das gestantes, uma suplementação medicamentosa do ferro. Essa suplementação deve ser decidida, então, em conjunto aí com o médico, após a identificação da causa primária da anemia, mas ela pode ser na forma de sais ferrosos, né, sulfato ferroso, que é a principal forma de suplementação que nós temos, ou de sais férricos, que são um pouco mais caros, né? Então nós temos esses 3 principais tipos. O ferro quelato é um dos mais importantes aí na forma de suplementar esse ferro. Então, as diferenças entre os sais ferrosos e os férricos passam aí pela absorção, a maneira de administração. Entretanto, eu chamo a atenção para a frequência dos eventos adversos, que esses eventos adversos são a principal causa da não adesão à suplementação, principalmente em mulheres grávidas, onde a gente tem principalmente alterações gastrointestinais, né? Então a gente tem um aumento da constipação, as fezes ficam mais endurecidas e também escurecidas, e isso leva aí a uma redução da adesão a essa suplementação, e que ocorre principalmente no caso do sulfato ferroso. Já as outras formas de ferro, dos sais férricos, a gente tem uma menor incidência desses eventos adversos, que resultam aí em maior ou menor adesão ao tratamento. Entretanto, a gente sabe que aí na rede pública os custos são importantes, então nós temos aí a principal forma de suplementação em sulfato ferroso, porque é a forma mais barata de suplementação e a forma mais acessível à população de suplementação de ferro. A outra anemia que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje é a anemia megaloblástica. Então, ela recebe esse nome porque as nossas células sanguíneas têm alteração no seu tamanho e na sua forma principalmente. Então, as hemácias normais, passam a ter um tamanho aumentado, e isso ocorre em razão da alteração da maturação dessas células lá na medula óssea. E nós temos também alteração nas células brancas, nos nossos leucócitos. Os leucócitos são normalmente polimorfonucleados, então eles apresentam até 4 núcleos, e já quando eu tenho anemia megaloblástica, eu tenho a presença de mais de 4, 5, até 10 núcleos aí nessas células, indicando que elas estão disfuncionais. Além desse tamanho aumentado, elas também são disfuncionais. Então, a anemia megaloblástica ocorre em razão da deficiência da vitamina B12 ou do ácido fólico, ou das duas, deficiência dessas duas vitaminas em conjunto, ou de uma ou de outra. E a deficiência dessas vitaminas altera o processo de síntese do DNA. E é por isso, então, que nós temos uma alteração da maturação dessas células lá na nossa medula óssea. Então, da mesma forma que a gente procede para anemia ferropriva, no caso do tratamento nutricional, a gente também tem que fazer uma investigação alimentar com questionário, recordatório e registro alimentar desses indivíduos para identificar possíveis deficiências nutricionais aí por ingestão inadequada desses nutrientes, mas a gente também pode recorrer aos exames bioquímicos. Então, avaliação histopatológica por meio do esfregaço das células sanguíneas para identificar a alteração no tamanho dessas células e também
alterações no número de núcleos aí dos nossos leucócitos. E eu posso também fazer a avaliação do folato sérico, que vai refletir deficiência de folato na alimentação, né, de 2 a 4 meses de uma dieta deficiente é suficiente para ter redução aí do folato sérico. E isso é um indicativo também aí da causa da anemia megaloblástica. Entretanto, o folato sérico parece não ser um bom indicador do tipo de anemia que eu estou tendo, e então eu tenho outros biomarcadores, por exemplo, a homocisteína sérica. A hiperhomocisteinemia é bem importante de ser identificada, né? Se tiver em conjunto com alterações aí morfológicas das nossas células sanguíneas, ela é um indicativo de deficiência ou de vitaminas B9, B2 e B6 também podem levar a hiperhomocisteinemia. E um biomarcador diferencial, mas que não é tão utilizado por ser um pouco mais caro, é o ácido metilmalônico, porque a sua excreção depende da concentração adequada de vitamina B12. Quando eu tenho altas concentrações de metilmalônico, eu posso entender como baixo aporte ou deficiência de vitamina B12. Então, ele é utilizado para o diagnóstico diferencial de qual das duas vitaminas estão relacionadas aí à anemia megaloblástica. A homocisteína, só fugindo um pouquinho da anemia, é um biomarcador bem interessante porque é considerado um fator de risco cardiovascular independente. Então, é um exame que pode ser solicitado aí pela rede pública também e é um dos biomarcadores que está em ascensão para a gente identificar pacientes sem risco cardiovascular, então é importante também a gente olhar para esse parâmetro bioquímico. Bom, da mesma forma que a anemia ferropriva, é importante a gente detectar o porquê dessa anemia megaloblástica para a gente conseguir tratar a causa primária dessa anemia. Se for deficiência, a gente pode ter a necessidade da suplementação de folato. Entretanto, eu chamo a atenção para as doses máximas recomendadas, porque o excesso de ácido fólico também pode trazer prejuízos à saúde. Então, a gente tem alteração aí principalmente no padrão de metilação do DNA, que é assunto para uma outra aula, e que pode também influenciar no risco do desenvolvimento de doenças. Entretanto, a suplementação de ácido fólico é bem importante, principalmente em período perigestacional, ou seja, antes da gestação e principalmente durante o primeiro trimestre gestacional, porque a deficiência de ácido fólico leva a defeitos de formação do tubo neural. Então, há uma recomendação de que para mulheres que pretendem engravidar ou que estão nos primeiros trimestres da gestação, serem aí suplementadas de toda forma com ácido fólico para evitar defeitos de formação do tubo neural, né? Defeitos de fechamento do tubo neural. Com relação a orientações nutricionais, se a gente identificar que é por deficiência de ácido fólico, as hortaliças verdes escuras são uma ótima fonte de ácido fólico. Tá? A gente inclui aí o espinafre, a couve, que são boas fontes de ácido fólico, mas as carnes também, algumas frutas cítricas, as leguminosas são uma boa fonte também, o feijão, as lentilhas, fornece uma boa quantidade de ácido fólico e, se for necessário e por indicação médica ou de um nutricionista, pode ser utilizada aí a suplementação na forma medicamentosa. Lembrando que a gente tem que considerar no planejamento nutricional também que a gente tem as farinhas já fortificadas com ácido fólico. Então, geralmente, se o paciente apresenta uma alimentação adequada, dificilmente ele vai apresentar deficiência de ácido fólico.
Se a gente identificar que é por deficiência de B12, a gente precisa prestar atenção a alguns fatores. Então, a vitamina B12 pode ser um problema em vegetarianos e também em pacientes idosos, porque pacientes vegetarianos não vão consumir as principais fontes de B12, que são as fontes animais, de proteína animal, e em idosos porque eles podem apresentar acloridria e redução da produção do fator intrínseco, que é essencial aí para a absorção da vitamina B12. Então, aqui eu tenho nesse quadro os diferentes estágios da vida aqui e as recomendações nutricionais relativas a B12, caso seja necessário, né? As principais fontes aí são as proteínas de origem animal, as carnes, os ovos, leites e derivados, e por isso a gente precisa prestar atenção aí no grupo de vegetarianos e pacientes que têm dificuldades digestivas. Tá? Em resumo, né, o cuidado nutricional deve ser essencial para a gente manter o equilíbrio, para manter a fisiologia adequada, para manter a saúde. Então, equilíbrio é a chave, né, da saúde, da manutenção do equilíbrio fisiológico e da promoção da saúde, e lembrar sempre de atividade física, consumo adequado de água, grãos integrais, consumir alimentos de verdade, reduzir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, reduzir o consumo de açúcares, refrigerantes e alimentos embutidos, e a Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de ao menos 5 porções de frutas e hortaliças diárias para nós podermos manter a nossa saúde adequada. Eu gostaria também de agradecer a atenção de todos e de agradecer ao Telesaúde pelo convite para fazer essa aula. Aqui eu vou deixar o meu e-mail para vocês, é aderus@gmail.com. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Aqui são as minhas alunas, nosso grupo de pesquisa, né, o grupo de pesquisa em genômica nutricional. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês precisem. Bom dia.